Es que hoy nosotros vamos a ver algo que não se hace por aí. Hoje eu tô querendo ver um vídeo um pouco diferente, que é mais voltado pra PC. Não é tão gambiarreiro, é mais uma questão de customização, coisas mais, digamos assim, a gosto do cliente. E é um vídeo do Gabriel Depinho, com o nome Como montar um PC Gamer Mini TX super poderoso, benchmark e teste de temperatura. Eu gosto muito de máquinas pequenas, máquinas ITX, mas eu acho que o custo dobra quando se fala em montar máquinas compactas e de rendimento alto. Desprende de muito dinheiro para montar uma máquina dessa, né? Então vamos ver. Eu achei interessante a capa, bora lá. Esse aqui é o PlayStation 2 Fat, um console incrível para sua época. Atrás dele temos o Xbox Series S, menor, porém muito mais potente. Vou falar que eu não gostava muito do Play 2 não, cara. Não joguei o Xbox Series S, né? Esse aí. E também não fui muito fã do Play 3 também não. Eu pulei do Play 1 pro Play 2, claro. Tive, não gostei. E aí eu pulei direto pro Xbox 360. Eu tive 4 Xbox 360. Foi um console que pra mim fez muito sentido na época. Tinha muito jogo da hora. Uma ideia muito inovadora, porque eu peguei logo no começo ele, entendeu? Então, pra mim, fazia muito sentido. Deu problema em uma, eu peguei outro, deu problema em outra. Eu peguei o terceiro e o quarto e foi assim. Tive 4. Qualquer jogo hoje em dia. E atrás do Xbox Series S... Tô vendo um fã ali, eu acho que é da Noctua, né? Esse fãzinho aí em cima aí. Puta, isso é sucesso. Mas A-Ring aí é uma placa da China. Temos um mini PC Gamer com Core i7 e uma RTX. Um PC perfeito para você deixar Cadê a como RTX console na sua sala de TV, do lado dos seus outros videogames, ou até mesmo substituindo um videogame. Porque olha o tamanho disso. Sim, pessoal, aqui na palma da minha mão. Essa máquina foi cara, muito cara. Eu tenho um PC Gamer super portátil e o melhor, super poderoso. E no vídeo super de hoje, então, caro. eu vou ensinar pra vocês como montar um PC Gamer desse. Se você comprar um gabinete desse tipo aí, provavelmente ele comprou na China. Você paga um frete absurdo, mais o imposto. Porque o gabinete em si é barato, mas aí você vai pagar o frete dele, que não sai nada barato. E aí o imposto vai em cima do frete. E desanima demais trazer uma porcaria dessa pra cá. Porcaria no bom sentido, né? Falar das peças, dar dicas de montagem, mostrar o resultado com benchmark. Essa foi minha experiência com gabinetes assim, né? A temperatura e também o mais importante, falar do preço. Quanto será que custa para montar um PC desse tamanho? Eu espero muito que vocês gostem. Foi um vídeo que deu trabalho para fazer. Como sempre, tudo vai estar na descrição junto com os capítulos do vídeo. Olha, primeiro que grande parte desse PC eu comprei lá no AliExpress, Jonesbo, né? Porque a maioria das peças tudo de lá custou menos de $50. Eu chutei que era da Noctua por causa da cor. Se for da Jonesbo também é muito bom. A única peça mais cara, que foi o kit da placa-mãe, tem aqui no Brasil, mas esse você pode escolher outro, tá? Só tem que ser um kit Mini TX. Então eu já vou começar falando das peças. O principal é Ele pegou a placa-mãe. Como é que é o nome desse processador aí que é soldado na placa-mãe? Esqueci o nome, cara. Não me lembro. Ele vai falar aí. Aqui um kit Interposer com Interposer, Core 7, porra. 12700H do padrão Mini TX. É um processador incrível que vai rodar... Reza a lenda que esquenta demais isso aí, né? Qualquer jogo no máximo e o melhor, por ser um processador de notebook que está preso aqui nessa placa-mãe, ele não vai gerar tanto calor. Uai, já caiu por terra minha teoria. Eu já ouvi falar que isso aí esquenta muito mais que o normal, porque é uma gambiarra. Vai ficar ali nos seus 60 watts, empurrando tranquilamente qualquer placa de vídeo e o melhor, gerando menos calor no nosso setup, tá? É um kit incrível, só pra vocês terem uma noção, eu tô colocando aí lado a lado, gera bem menos calor, né? Tem uma potência bem menor que um É porque eu ouvi falar que isso é bugado, esses Interposer. de desktop, o que para esse PC muito pequenininho é muito importante. O gabinete é um gabinete da HTPC, tá? Você pode comprar ele de várias cores, eu peguei ele pretinho, e a dica que eu dou é não comprar com cabo Riser, porque eles vendem com cabo Riser 3.0, se você colocar o Riser 4.0 passa dos $50, então assim, compra o cabo separado, que inclusive vai te ajudar num problema que eu tive mais... Por que ele tá considerando $50? De que ano que é esse vídeo aqui? Pera aí. 11 meses. 11 meses já tava cobrando, tanto faz, $50, se não... Eu vou falar disso, tá bom?
A memória RAM tem que ser uma memória RAM também não muito grande de altura, né? Então eu não peguei nada RGB, chamativo, de metal e por aí vai. Eu escolhi um kit com 2 pentes de 8 Prefiro assim, discreto, sem LED, sem nada. Eu não curto muito essas paradas de LED. GB DDR4 da Superframe. E vai assim, ser perfeito para rodar qualquer jogo, 16 GB é ainda assim mais que o suficiente. Para armazenamento eu escolhi um SSD de 512 GB. Isso é opcional, você pode colocar até um de 4 TB se quiser. Eu só recomendo ser do tipo M2 para assim ter menos cabos no nosso gabinete, que já fica tudo muito apertadinho aqui e vai deixar mais organizado. Também é claro que o M2 é mais rápido que um SSD tipo SATA 3 mais antigo. Olha, Sim. A placa de vídeo não dá muito pra gente fugir pelo tamanho, tá? Tem que ser uma placa com até 18 centímetros. E seguindo a mesma lógica do processador, eu resolvi escolher uma placa potente, porém com baixo consumo energético. Então eu entrei no site da Terabyte e comprei uma RTX 3050 Single Fan da Palit. Ela é uma placa muito boa, a gente vai ter 6 GB de VRAM, vamos poder usar recursos de Ray Tracing e o melhor, ela não consome mais que 70 watts. Inclusive não precisa nem de conector de energia, o que vai melhorar ainda mais a organização. Agora vi vantagem, né? Assim, eu não manjo muito de placa de vídeo, mas sabendo disso... no nosso gabinete. Por falar em energia, precisamos de uma fonte, só que não é uma fonte qualquer. É uma fonte do tipo Flex. É uma fonte super portátil e eficiente que está ficando cada vez mais famosa nesses kits Mini e TX. E como tudo que eu estou usando tem um baixo consumo, eu escolhi a fonte de 300 watts. O único ponto negativo dela, que depois que eu vi, só quando chegou aqui que eu vi fazendo um unboxing, é que ela é apenas 220. Como eu moro em Minas Gerais, onde tudo é 110, né, 127, eu precisei de um autotransformador, que não é nada caro, né, resolveu o problema, mas é mais uma coisinha que você tem que comprar. Se você quiser ficar livre disso, de 400 watts ou 500 é bivolt, tá? Olha, pessoal, e para finalizar, o cooler, né, o fan e o cooler certo para o nosso processador eu vou deixar na descrição. Tem que ser um fan low profile. Eu comprei um, né, super baixinho, super rebaixadinho assim, só que quando chegou eu vi que eu comprei errado. Eu comprei pro socket AM4, né, que é um socket de processadores AMD, e esse kit interposer usa o socket LGA 1700. Então eu tive que sair rapidamente, era sexta-feira à tarde, eu tive que sair, corri lá na WAZ aqui em Belo Horizonte, uma loja de informática, e comprei um cooler, né, um fan da Noctua. Ficou lindo, tá? Inclusive vou agradecer ao Ricardo, vendedor, que deixou a gente abrir o fan e testar lá pra ver uma paulada! Ia ficar certo. O fan eu tô rindo porque Noctua é muito caro. Se duvidar, o Noctua é o preço da placa de vídeo. Ficou lindo, mas é um cooler caro, tá? No final do vídeo eu vou indicar um outro bem mais barato, que também não passa de 3,7 centímetros, o que vai ser perfeito pro nosso setup, beleza? É um cooler bonito, mas é caro, viu? É bem caro. Vamos então pra montagem. Eu já tive um já, rapaz. É bom, velho, é bom, mas é caro. Depois de aplicar aquela pasta térmica bonita da Snow Dog no nosso Core i7 de notebook, tá na hora de colocar o cooler da Noctua. E mais uma vez eu fiquei impressionado com a beleza desse fan. É um produto que eu vejo mais em setup gringo, né, em canal gringo, porque lá é bem mais acessível para eles, só que eu gostei do resultado. O bom também é que ele é muito silencioso. E depois de posicionar o cooler certinho, a gente tem que... Cara, eu tenho um computador hiper velho aqui, tipo um processador de 6ª geração que tá usando um Noctua, pra você ter uma ideia. Muito bom, cara. A placa-mãe e parafusar. Quando eu falo que eu já tive um completo, um dissipador de calor e tudo mais. Hoje eu só tenho o fan, eu substituí o fan do cooler fan que eu tenho lá na máquina, entendeu? Troquei o fan Jag lá e coloquei um da Noctua. Atrás dela, os parafusos que fixam nosso dissipador. Eu recomendo sempre fazer um X para ir dividindo a força. Feito isso, eu usei um extensor que veio no fan da Noctua, que inclusive faz diminuir o barulho que o fan gera, para assim conectar no plug da placa-mãe. Agora foi hora de eu colocar as memórias. E olha só, observe como nossa build é pequena. Por isso, pessoal, que não é recomendável colocar essas RAMs grandes, né, com RGB, Pega uma RAM mais simples mesmo, que além de ser mais barata, provavelmente vai dar certinho na nossa build, que está sendo tudo muito pequenininho. Agora está na hora de colocar no nosso pequeno gabinete, que inclusive eu recomendo desmontar todos os seus painéis, né? Ele sai todo, as tampas laterais e também a tampa da frente, para facilitar a montagem. Primeira coisa que eu recomendo instalar é a fonte, que entra meio de lado e depois é parafusada por trás.
Depois vamos conectar Só a fonte é mais pesada que toda a máquina. o cabo que tem o conector 24 pinos nela para deixar já pronto para a gente ligar na placa-mãe. Uma grande vantagem dessa fonte é que ela é modular. Isso ajuda demais na organização. E antes de colocar a placa-mãe, precisamos passar o cabo Riser por cima do alumínio que divide a metade do gabinete para a gente conectar nossa placa de vídeo do outro lado. Feito isso, podemos já parafusar nossa placa-mãe no gabinete, não esquecendo, é claro, do espelho, onde protege os conectores I/O da placa. Depois de parafusar a placa-mãe, podemos parafusar o cabo Riser no gabinete para assim receber nossa placa de vídeo mais para frente. Antes de colocar a placa de vídeo, eu resolvi colocar o SSD, tá? Que eu tinha esquecido. Putz. Mas foi mais difícil parafusar o SSD. Desanima já desmontar, com a placa-mãe nesse gabinete minúsculo. Olha como que fica aqui os cabos, né? Me lembra aquele meme do Homer cheio de prendedor na gordura dele atrás, né? Fica tudo muito apertadinho. Então, se você quiser, quando for colocar a memória RAM, já coloca de uma vez o SSD M2 que facilita. Não esquece não, tá? Só pra constar, todo mundo que mexe com isso no dia a dia faz uma cagada dessa, esquece alguma coisa. Então é normal esquecer. Ele tá falando assim, mas eu aposto que todo dia ele esquece alguma coisa, cara. É normal. E agora a parte que eu mais gosto, e eu acho que vocês também, que é colocar a placa de vídeo. E é muito simples. Basta tirar o espelho de proteção. Vou te falar que eu gosto mais de montar a placa-mãe. A placa de vídeo, beleza, é o tesão do gamer e tal, mas montar do zero a paradinha ali, ó, colocar o processador, ou no caso não colocou o processador, né? Mas montar ali e depois colocar no gabinete, pra mim, pelo menos, né, dá mais prazer do que colocar a placa de vídeo, que muitas vezes é o finalmente, né? É o finalmente que dá potência, né, pra jogar. Faz o gabinete, conectar a placa de vídeo no nosso cabo Riser e parafusá-la no lugar. Olha como que fica bonita a placa. Eu acho um charme isso, tá? E para terminar a montagem, vamos ligar o cabo 8 pinos da CPU no conector vermelho da nossa fonte, tá? Tome cuidado para você não enganar, porque no meu caso ficou 2 conectores da fonte livres, porque nossa placa de vídeo não precisa de energia externa, né? Não precisa de fonte externa. Ah, é verdade. Então, lembra que o CPU, o conector do CPU, você liga aqui nesse plugzinho vermelho da fonte. Porém, quando eu fui ligar na máquina, ela não estava dando imagem. E aí a gente descobriu um pequeno detalhe. Pessoal, olha só, fizemos um debug aqui. Desanima, hein? Desanima ter que desmontar. Porque é pequeno, né? A placa, porque ela não tá dando imagem. Ele poderia ter montado tudo fora antes, mas ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, Edgar. O LED ali, ó, tá travado no escrito. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra melhorar pra vocês. Tá no escrito VGA, ou seja, não tá reconhecendo a placa. Rapaz! Será que é o Riser? O que a gente descobriu? Que a RTX 3050, ela usa PCIe 4.0 e esse nosso cabo Riser, filma aqui, ai, por favor, que merda. Ele é um 3.0 e aí a placa não dá certo. Tanto é que quando a gente coloca aqui uma 1050, peguei aqui uma 1050 simples, só para mostrar para vocês, olha, eu vou ligar aqui. Vai de boa. Tá na gambiarra, pessoal, só para mostrar para vocês. Gambiarra, a palavra-chave do canal. E quando a gente liga uma placa PCIe 3.0, ela dá imagem. Quer ver? Olha lá, deu imagem. Eu nunca ia adivinhar isso aí. Assim, no primeiro dia, na primeira hora. Clicar aqui, olha. Vem cá em PCI Subsystem. Dropar a entrada para 3.0, será? E aqui no Speed tá alto, a gente vai colocar Gen 3 para forçar a PCIe dela ficar em geração 3. Vamos salvar aqui. Vou salvar e desligar. Vamos ver se vai dar certo. Aí, pessoal, olha só, deu certo. Colocamos, mostra aqui, Vitinho, a nossa RTX 3050, limitando a largura de banda para Gen 3 e deu certo. Temos aqui agora duas soluções, né? Resolver o problema ou comprar um cabo PCIe Gen 4. Eu vou fazer isso agora, vai demorar a chegar, então o benchmark, né, a gente faz com o Gen 4, bom que vai dar até para comparar. E é isso. É, verdade. E é por isso, pessoal, que eu indico vocês comprarem o gabinete sem o cabo, tá? E assim comprar um cabo PCIe 4.0. Mais um disclaimer de um gambiarreiro. Separado. Eu acabei gastando 2 vezes. Tive que diminuir a largura de banda do meu PCIe para poder dar imagem, tá? Mas já o outro cabo tá chegando. Enquanto isso, vamos instalar o Windows e fazer os benchmarks, tá?
O primeiro teste, né, que eu quis fazer é no processador. E de fato, me impressiona esse kit Interposer. Se vocês puderem, compre que assim, fica muito legal. Esse set de notebook atingiu mais de 16 mil pontos no Cinebench R23. Ou seja, ele dá mais pontos que um i5 de desktop de 12ª geração, consumindo menos. E ele fica um pouco pior que um i7 12700, né, com processador de desktop, porém, mais uma vez, consumindo bem menos energia. E um menor TDP significa que ele produz... Será que ele não tá tirando proveito por dois motivos da temperatura dele? Por causa do Snow Dog e por causa do Noctua? Porque, cara, ele colocou duas coisas boas pra poder dar uma dissipada de energia, de calor e tal. Eu ouço gente falando e é normal, né? Gente reclamando na internet sem saber de fato o que tá acontecendo. Mas, vou ser sincero que é a primeira vez que eu vejo alguém falar que o Interposer, por natureza, é mais fresquinho, assim. Por natureza, sabe? Sem fazer nada demais. Posso estar enganado, posso estar muito enganado. Menos calor dentro da nossa case. E como temperatura é algo que me deixou preocupado quando eu estava montando essa build, né? Quando eu estava montando esse PC, esse setup, nossa, safe. Eu resolvi fazer alguns testes de temperatura. Safe, com a tampa lateral aberta, como tá aqui, e depois rodando os testes com todo o PC fechado. Olha só, do lado esquerdo eu tô colocando um Cyberpunk rodando com a tampa do gabinete aberto, né? Ou seja, ele estava captando ar por tudo quanto é lado. E do lado direito, o mesmo jogo na mesma configuração com o gabinete todo fechado, com o gabinete todo montadinho. Olha só a diferença. Foi muito pequena. Às vezes pegava ali 6, 7 graus, né? Às vezes nem isso. Em poucos instantes pegava essa diferença, mas depois ficava bem tranquilo. Não chegou a hora nenhuma em uma temperatura preocupante. A mesma coisa foi para o Helldivers 2, que é um jogo, inclusive, mais intenso para o conjunto CPU e GPU. Nele eu percebi o processador sendo mais estressado, consequentemente ele rodou mais quente, com o gabinete todo fechado. Eu vi chegando ali 80 graus, mas mesmo assim eu achei o resultado super satisfatório, nada preocupante, dá para jogar por mesmo. horas e horas e horas sem se preocupar, a temperatura não passa disso, beleza? Então, com o gabinete fechado, tá muito tranquilo. Eu resolvi também estressar só o processador para analisar a temperatura. E aí no Cinebench eu vi ali, né, batendo 100 graus na temperatura com ele todo fechado. Foi aí que eu fiquei um pouco preocupado, tá? Porque ele ficou 100 graus muito tempo e não abaixava. Então, é isso que eu ouço desses Interposers, que bate 100 graus tranquilo. Eu resolvi então desmontar o mini PC e retirar aquele cabinho extensor que veio, que diminuiu o barulho do fã. Rodei os testes novamente e olha lá, a diferença. O que eu vejo muita gente fazendo é comprando metal líquido para Interposer, né? Só que no caso aí, pode ver que o dissipador ele é de alumínio, né? E alumínio não pode aplicar, teria que ser cobre. E nesse caso desse kit aí, não dá para meter metal líquido. Teria que ser o de cobre. O de alumínio vai comer tudo aí, vai chegar no processador. Do lado esquerdo, tá com esse extensor que limita o barulho. Posso estar falando abobrinha também. Eu não sei se o Interposer, aquilo que tá em cima lá, é um dissipador por si só, ou se é só uma capa de proteção. Mas o dissipador do Cooler Fan tem que ser de cobre. Isso eu sei. Agora, essa tampa de cima do Interposer, eu não sei te falar se precisa ser de cobre também ou não. Mas aparentemente aquilo lá vai dar ruim. E do lado direito, sem esse extensor, né? Sem esse filtro, que na verdade é um capacitor para diminuir a frequência que o computador controla o CPU Fan. Antes ficava ali nos seus 2000 RPM, enquanto agora chega a 2600 rotações por minuto, deixando o processador mais frio e o melhor, demorando muito mais para chegar na temperatura limite de 100 graus. E quando chegava nela, rapidamente abaixava, então assim, ficou bem melhor de usar o computador. E o barulho, assim, nada que atrapalhe. Pessoal, isso aqui faz menos barulho que o meu notebook gamer quando eu tô jogando, beleza? Só para vocês terem uma noção, eu achei incrível esse setup. Me impressionou muito o resultado. Escolher um processador, né, um kit Interposer desse, que é um processador de notebook, ajudou demais na temperatura. Inclusive, se você for montar um PCzinho como esse, não coloca um i9 aqui não, cara. Coloca um i3, um i5 de 12ª geração, um processador com consumo menor que vai ajudar nas temperaturas. Sim. Mas agora vamos falar um pouco sobre o desempenho gráfico, tá? Mesmo rodando aqui com PCIe 3.0, né, limitando nossa placa, eu resolvi testar alguns jogos. Quando eu receber o cabo, confere aqui na descrição, eu vou fazer um vídeo instalando o SteamOS, tá? Nesse computador aqui
e estressando ao vira. máximo o nosso RTX 3050. Aí Mas vira... só uma coisa, não faz tanta diferença, tá? Entre PCIe Gambiarras. 4.0 e 3.0 nessa placa. Dá coisa de 5 respeito. frames no muito. Então, assim, já dá pra gente ter uma noção do que ele consegue fazer. Então, assim, só pra vocês terem uma noção, rodando Cyberpunk 2077 em Full HD com Ray Tracing ligado, a gente conseguiu 45 frames de média. Com o Ray Tracing desligado e colocando o gráfico no alto, né, com as texturas no alto, as médias subiram para 59 frames e o jogo ficou maravilhoso. Forza Horizon 5 no preset Ultra em Full HD obtive 54 frames por segundo no benchmark. CS2 em Full HD eu peguei 200 frames nesse PCzinho, então vai dar para você jogar competitivamente numa boa. E mais uma vez, quando eu instalar o SteamOS nele, eu vou fazer o comparativo final. Inclusive, coloquem jogos aí que vocês querem que eu teste, tá? Nesse mini PC Gamer console killer, né? Eu vou instalar o SteamOS Console nele killer para foi virar de triste. fato um console killer. Não perca os próximos vídeos do canal. E antes de falar de preço, que eu acho que vocês estão coçando aí, eu vou falar um pouquinho sobre o consumo energético, tá? Se vocês optarem por um setup igual esse, com uma RTX 3050, cara tá escondendo Fatality e um kit interposer, a fonte de 300 watts vai dar conta numa boa do recado. Rodando jogos pesados, com gráfico no máximo, né, Ultra, Ray Tracing e tudo mais, o consumo da rede elétrica não passou de 180 watts. Boa. Então não chegou nem perto do limite da fonte. Renderizando um vídeo em 4K no DaVinci Resolve também ficou tranquilo, consumindo menos de 180 watts. Até rodando um benchmark no Cinebench, pessoal, o consumo ficou menor, tá? Então assim, no uso do dia a dia, para jogar e trabalhar, editar vídeo e tudo mais, fica Safe. tranquilo, tá? Safe. O único caso que eu vi Safe. estressando mesmo o limite da fonte foi quando eu abri de um lado o FurMark para estressar só a GPU, chegar no limite dela, e do outro lado eu abri o CPU-Z e mandei estressar por completo Aí o você me processador. quebra, hein, cara. Aí, meu amigo, é aquela velha história. Eu paguei para usar o computador, eu quero usar 100% 246. dele. Então, meus amigos, aí nesse caso eu vi Aí é chegando perigoso, uns hein? 80% do consumo da fonte, tá? Mas mesmo assim, ela aguentou, não desligou, não desarmou Perigoso porque eu falo que a marca parece ser chinesa, só por isso. nenhuma. Só que o ponto que eu tô querendo dizer é que é um cenário, assim, muito Muito apocalíptico, um cenário de fato. muito extremo, que nem rodando tudo no talo você vai atingir 200 watts de consumo, tá bom? Mas se você pretende colocar uma placa de vídeo mais potente, tem até a 4060 single fan que você pode colocar aqui, aí é melhor pegar uma fonte Será? de 500 watts que você fica tranquilo e ela vai ser bivolt também. Vamos então falar sobre o preço, né? Que vocês querem saber quanto custou essa brincadeirinha aqui. Eu já adianto que quanto mais potente e menor, o preço sobe, beleza? Of course. Vamos lá então. O kit interposer do AliExpress custou R$ 1.684. Minha nossa senhora. Já doeu minha alma, já. Acho que já estava no Brasil, inclusive, tinha uns cupomzinhos, saiu com esse preço legal. Eu comprei um cooler caríssimo da Noctua, mas eu não vou somar com ele, porque não precisa disso. Foi um erro que eu tive e eu queria resolver o vídeo no dia, por isso que eu fui lá na Oase e comprei o cooler que servia pra mim. Um de R$ 130 low profile do AliExpress já vai dar certo pra vocês, tá bom? Eu deixei na descrição. A fonte flex de 300 watts foi R$ 260. Isso tudo também já com imposto, viu, pessoal? Mas se você quiser a de 400 watts ou de 500 watts e ela passar de $50 e na hora, né, no momento não tiver nenhum cupom, dica, todo início de mês tem uns cupomzinhos, então qualquer coisa você espera e vai lá no AliExpress e compra. Mas se não tiver, você também pode pedir pro vendedor, tá? Ele arruma um cupom pra você, eu te dou. Hello, my friend. Do you have a coupon for me? Manda mensagem pro chinês de madrugada. Eu não sei por que os chineses me contataram via WhatsApp. Isso é um fato. E aí vinha cupom, vinha um monte de coisa pra mim. E aí ele mexe, eu mando mensagem pro chinês e o chinês me responde. Ele consegue me dar link mais barato, um monte de coisa, das coisas que eu preciso. Não sei por que, cara. Alguém vai usar meu telefone, cara, na China. Você não pagar o imposto de 92%. O gabinete sem o cabo Riser foi R$ 310. O SSD de 512 GB da Adata você compra aqui no Brasil por R$ 250. Aproveitando que estamos com o site da Terabyte aberto, a gente vai pegar 2 pentes de memória da Superframe, totalizando R$ Mas agora é 92% pra tudo, né? 310 reais, e também o nosso RTX 3050 por cerca de R$ 1.160. E eu já estava me esquecendo do cabo Riser, tem que ser um cabo de 20 centímetros, tá? Para caber no nosso gabinete, e ele vai custar aí
mais R$130. Aceitável. Totalizando o nosso Aceitável. Considerando que eu não jogo, eu compro um Mac Mini no Paraguai M4, 16 GB, 256 de armazenamento, por 3.300 mais ou menos. Tô chutando que é isso aí. Então, não vale a pena pra mim. Gamer Mini TX saiu Mas quem é gamer é outra história. aproximadamente R$4.233. Mais uma vez, pessoal, olha o tamanho disso. Isso aqui é para quem tá preocupado com o tamanho, que é algo pequeno, super portátil. Às vezes para montar um setup Aceitável. console killer com o SteamOS, vai ficar incrível, tá? Sim, eu vou colocar o SteamOS já hoje nesse carinha para fazer uma experiência completa de console killer. E se você não quiser perder, se inscreve aí no canal e não A perspectiva do vídeo é baseado em consoles, né, pequenos de grande potência. Então, assim, comparou essa máquina com consoles de tamanhos similares, né? Não deixe de ativar o sininho. Já ia falar, não ative o sininho. Não deixe de ativar o sininho, beleza? Dá uma olhada em tudo na descrição. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu, Gostei. assim, muito trabalho pra fazer. Vocês podem ver que o vídeo ficou um pouco grande aqui. Qualquer crítica, sugestão, coloquem aqui embaixo nos comentários, que eu adoro ler e responder vocês. Gostei. E é isso. Agora eu vou ali instalar o SteamOS pra preparar o próximo vídeo pra vocês. Alô, fui! Gostei do vídeo. Gostei do vídeo. Muito bom, meu brother. Muito bom. Give you this shit, man.